E o último, x mais 20. Vem comigo. Ó, eu coloquei bem espaçado assim, ó, porque aqui a gente vai ter ó, o primeiro ângulo, vou chamar de A1. Esse aqui é o segundo ângulo, vou chamar de A2. O terceiro ângulo, vou chamar de A3. E o último eu vou chamar de A4. Tá? A soma desses quatro caras tem que dar 360 graus. Molinho? Então, como é que eu vou resolver isso? Eu vou juntar todo mundo que tem x, ó, 3x com 2x, 5x. Com mais 5 squares, com mais 7 depths, temos então 8x, tá? 8x. E aí agora vamos juntar, ó, 10 com 15 com 20 dá 45. Mas aqui tem um 45 negativo. Então isso aqui tudo vai morrer, ó. Tá? Então 8x é igual a 360. Isso significa que o x é 360 dividido por 8. O que nos dá como resultado 45. Se o x vale 45, a gente vai agora descobrir qual é o menor ângulo. Ó, o menor ângulo. Medida dos ângulos. Tá? Vamos ver o primeiro. Ó, o primeiro é o A1, que vale 3x menos 45. Então, se o x é 45, vai ficar quanto aqui? 3 vezes 45 menos 45, que dá 90. Guardou aí o primeiro. O segundo ângulo é 2x mais 10. Então, 2 vezes 45 mais 10, que dá 100. O terceiro ângulo, 2x mais 15. 2 vezes 45 mais 15, 105. E o último ângulo, x mais 20. Gente, pode tirar o bagulhinho da frente? Isso. Né? Era muito fácil perceber, antes de calcular tudo isso, que o menor ângulo era esse. Tá? Mas Vilga, por que tu calculou todos então, cara? Tá me zoando? Não, para você ver que ele podia perguntar qualquer um, né? Mas só de olhar aqui dava para ficar esperto que o menor deles era o x mais 20. Tá? Tranquilo até aí, pessoal? Fácil? Então, o menor ângulo, 65 graus, que está em alguma opção. Cadê? Ah lá, ó, 65 graus. Ah, tá aqui o passador. 65 graus, letra B. Tamo com sorte. Tá? Até aí foi, gente. Tailane, Gabriel Anthony, Sara, tudo certo? Maravilha, vamos seguindo. Tá? Vamos agora classificar os quadriláteros. Porque isso aqui é um quadrilátero genérico, né? Não tem nenhuma regra. Mas a classificação dos quadriláteros, ela vai separar, né? Nós vamos separá-los em 3 casos. Paralelogramos, trapézios e trapezoides, tá? Não decora, gente. Não decora. Vamos só entender o que acontece. Posso apagar o quadro? Posso? Vamos lá, então. Printou? Vamos pegar, então, aqui os quadriláteros. Quadriláteros. Ó, deixa eu pegar aqui um roxinho. Quadriláteros. Então, ó, a classificação desses caras, ela vai ter como base o seguinte.
paralelismo entre os lados. Tá? Vocês vão entender já já. Ó. Paralelismo. Então, a gente vai separar os quadriláteros em 3 tipos. Vou colocar aqui do lado. Ó, quadriláteros. E eu tenho os paralelogramos, os trapézios e os trapezoides. Viu? O que significa cada uma dessas coisas? Olha só. Os paralelogramos, eles vão ter 2 pares de lados que são paralelos. Tá? Os trapézios, acho que eu vou botar isso aqui mais para baixo, para não ficar confuso. Os trapézios, eles têm um par de lados paralelos. E os trapezoides não possuem lados paralelos. Tá? Viu que pode fazer um desenho? Posso. Ó, um paralelogramo é uma coisa assim, ó. Esse cara, ó, esse ladinho aqui, ó, é paralelo a esse. Esse ladinho aqui é paralelo a esse. Isso aqui é um paralelogramo propriamente dito, né? O paralelogramo clássico. O trapézio, gente, vai ser assim, ó. Eu tenho um cara paralelo a outro aqui, mas aqui, ó, eu tenho um lado e o outro não é paralelo, ó. Ele é transversal, ó. Aqui eu tenho lados transversais. E o trapezoide é um negócio doidão assim, ó. Tá? Ninguém é paralelo a ninguém. Tudo bem? Só que aqui dentro dos paralelogramos, a gente vai ter umas coisas especiais. Mas, viu, não é possível que aqui dentro de quadriláteros só exista isso. Porque, pô, eu conheço um monte de quadrilátero que tu não falou. Né? Que quadrilátero que tu conhece que eu não falei? Retângulo, quadrado, losango. Não é losângulo não, é losango, tá? Onde é que estão esses caras? Eles vão ser casos particulares aqui de alguma dessas situações, tá? Então, os quadriláteros só têm esses 3 tipos. Dentro desses 3 tipos eu tenho subtipos. Beleza? Tranquilo até aí? Foi? Eu tô achando essa aqui tá muito fininha, mas dá pra ler quadriláteros, né? Tá dando pra ler, não tá? Tá meio ruim? Você me perdoa. Vou melhorar, tá, gente? Tô me esforçando. Tá? Tira um print aí que vai dar certo. Vamos então estudar separadamente cada um desses caras. Ó, eu escrevi isso aqui, tá? Escrevi ali, tá bonitinho. Ó, o trapézio, pessoal, vai estar aqui, ó. Esse cara e esse, ó. São os caras que eu vou chamar de bases. Então, ó, base maior e base menor. E aqui eu tenho os lados transversais, tá? O que vai acontecer? Olha o trapézio especial aparecendo aqui, ó. Trapézio retângulo. Ó, o trapézio retângulo, ele vai ter o quê? Ângulos de 90 graus, tá vendo? Então aqui eu tenho a base menor, a base maior e os transversais, mas em particular, um lado transversal que faz 90 graus ali bonitinho. Show? Tranquilo até aí?
Show. Bom, o que vai acontecer agora, gente? Ó, eu tenho um trapézio retângulo, ele tem bases 5 e 2 e ele tem altura 4. Qual é o perímetro desse trapézio? Gente, eu preciso, ó, quando ele fala aqui, ó, trapézio retângulo, eu preciso ver essa figura. Eu preciso saber isso aqui, tá? E aí vou tentar resolver. O que é perímetro? Perímetro, gente, é o contorno. Contorno, né? Como é que eu posso fazer essa conta para descobrir o contorno? Posso apagar aqui o quadro? Posso? Então vamos lá. Printou bonitinho. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Ó, questão 2, né? Questão 2. Nós temos um trapézio retângulo. Vamos fazer aqui bonitinho. E esse aqui, noventinha, noventinha. Tá? Então, ó, essa é a brincadeira. Tudo bem? Aqui, ó, uma base vale 5, a outra base vale 2 e a altura vale 4. Para descobrir o perímetro, gente, vamos lembrar que perímetro é a mesma coisa que contorno, tá? Perímetro é a mesma coisa que contorno. O que vai acontecer? Eu preciso descobrir esse cara. E aí eu preciso ter uma grande sacada. Eu preciso ter uma grande ideia, que é trazer, ó, esse lado para cá. Ó. Fazer aqui, ó, uma paralela a essa aqui. Que aí aqui, ó, também vai dar 4. Não dá para ler o 4 de verde. Então vamos fazer ele de azul. Tá? Ó, então a gente construiu esse paralelismo, tá? Ó, só para você ver que se aqui mede 4, quando eu arrastar para o lado, vai continuar medindo a mesma coisa. Por quê? Porque o paralelismo garante isso. A distância entre esses caras é constante, tá? E aí, sabendo disso, a gente vai pegar esse cara aqui, ó, e vai perceber que ele é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, gente? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Nós vimos isso, né, na aula de triângulos. E o que acontece aqui no triângulo retângulo? O teorema de Pitágoras. Ah, Vilg, mas eu não sei. Como é que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras? Porque para aplicar o teorema de Pitágoras, eu preciso saber os catetos, né? Se eu quero descobrir a hipotenusa. E aí, olha o que está acontecendo de legal, ó. Esse 2 aqui, gente, ele é o mesmo tamanho aqui embaixo. Então aqui continua valendo 2, ó. Se o total valia 5, aqui vai valer 3. Ó. Ok? E aí, como é que eu vou fazer para aplicar o teorema de Pitágoras aqui? Ó? Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, o outro cateto ao quadrado. Ah, Vigo, mas eu nem fiz conta, porque eu já olhei, já sabia, ah lá, ó, Romanson, eu já sabia que era o triângulo 3, 4, 5, mas nem todo mundo sabia. Então, quem não sabia pode fazer a conta, tá? Então, ó, fazendo a conta, fica assim, ó. 9 mais 16, que dá 25. Então, x é raiz de 25, e que nós sabemos que é 5. Tá? Guardou isso aqui. Guardou isso aqui. Então, se eu quero o perímetro é a soma dos lados. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer junto. Ó. 2 mais 5
Dá 7. 7 mais 5 dá 12. 12 mais 4, 16. Tá? Então o perímetro é o contorno e o contorno vai valer 4 mais 2 mais 5 mais 5. Tá? Você podia fazer assim, ó, 10 mais 6, 16. Zerou. Tá? Então, é isso. 4 mais 2 mais 5 mais 5, 16, que é o que estamos procurando. Tá? Então, acabamos de ver aí o trapézio retângulo. O trapézio que tem um lado perpendicular às bases. Tá? Tranquilo exercício? Printou? Ó, 16 está aqui, ó. Gabarito letra D. Tudo bem? Então, temos agora o trapézio isósceles. Lembra que lá na classificação do triângulo, a gente dizia que o isósceles era o cara que tinha pelo menos 2 lados com a mesma medida? Então aqui continua sendo a mesma coisa, né? Eu tenho 2 lados, né, com a mesma medida. Pode ser que esse aqui também tenha a mesma medida, mas é indiferente. Então o que importa pra gente é que os lados não paralelos, ou os lados transversais, tenham a mesma medida. E isso vai trazer um impacto, tá, gente? Do ponto de vista dos ângulos. Os ângulos daqui de baixo, ó, esse e esse, também vão ser iguais, porque a inclinação, ó, vai ser a mesma. Aqui em cima, ó, os ângulos também vão ser iguais, ó. Tá? Mais uma vez, para quem está chegando agora, a gente sempre vai falar que um ângulo é igual ao outro, tá? Mas matematicamente é preciso ter um cuidado, né? Ah, o ângulo não é igual, o ângulo é congruente. Gente, o que me importa é que tu entenda. Não estou formando matemáticos, eu quero que você faça uma prova, tá? Então esse ângulo aqui vai ser igual a esse e acabou. O que importa é dizer que tem a mesma medida, tá? O nome congruente é o nome fino, o nome matemático, tá? Mas o que a gente está falando é que eles vão ter a mesma medida. Show? Tranquilo até aí? Vamos então, né, entender a ideia de base média, porque eu já tô vendo o pessoal doido ali. Como é que vai cair no Enem? Meu Deus do céu, será que vai ser só isso? Gente, base média. O que é a base média? É a média entre as bases. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou ter aqui um trapézio, ó, vai ter uma base maior, vai ter uma base menor e vai ter a base média. O que é a base média? O conceito é o cara que está exatamente no meio. E qual o valor dele? Vai ser exatamente o valor médio. Então olha para esse cara aqui. Ó. Eu tenho uma base que mede 2 e outra base que mede 5. Se eu fizer a base média vai valer o quê? Qual o valor que está bem no meio do 2 e do 5? Aí você vai fazer assim, ó, soma os dois e divide por 2. Então, ó, a base média valeria 3,5. Tá? A base média é a média entre as bases. Ok? Média entre as bases. Mas viu que isso vai cair na prova? Pode cair. Pode cair. Olha, por exemplo, esse exercício aqui, ó. Caiu no Enem, ó. Tá? Caiu no Enem. Então, o que está rolando? Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal. Olha o nome, ó. Trapezoidal é de trapézio, tá? E essa coisa vai ter 5 degraus, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 5 degraus. De forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 e 30. Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira cujo comprimento mínimo deve ser. Como assim, viu? Ó, ele está pegando uma peça assim, tá? Inteira, e ele vai cortar essa peça para fazer todos os degraus. Então eu preciso que essa peça tenha qual medida? A soma de todos os degraus que estão aqui. Tá? Viu? Mas essa parte aqui que tá transversal, essa parte não me interessa. Eu quero só a medida dos degraus. Ok? Ó, os degraus serão obtidos, tá? Então como é que eu vou descobrir isso? Deixa eu apoiar aqui essa peça. Posso apagar para a gente fazer esse desenho? Ó, tá acontecendo o seguinte.
Vamos pensar aqui junto. Ó, Enem. 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 Nós temos aqui, ó, a seguinte estrutura. Tá aqui a minha escada. Aqui, ó, vai ter o primeiro degrauzinho. Tá? Esse degrauzinho, ele disse pra gente que vale 30. Beleza? E aqui embaixo, eu tenho um outro degrauzinho, tá? Depois eu termino de pintar, que vale 60. Show? E aí aqui ele fez vários degraus, ó. Fez esse e fez esse. Tudo bem? Só que eles estão, como você pode perceber, igualmente espaçados. Tá? Igualmente espaçados. Ou seja, se eu olhar diferente para cá, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou primeiro, pessoal, descobrir a medida desse aqui que está no meio. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Eu vou descobrir a medida desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, pessoal, ele é a base média deste trapézio que eu fiz aqui. Gente, base média não é só fazer a média entre os valores? Você consegue ver direto que esse cara deveria medir 45? Porque 45 é o valor que está exatamente no meio entre o 30 e o 60? Sim ou não? Faz sentido? Que o 45 está exatamente no meio do 30 e do 60? Acho que sim, né? Isso aí. Isso é a base média. Ah, viu, que maravilha. Então a base média dele é 45. Sim, achamos esse cara. Só que eu também quero calcular esse outro danadinho aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Um laranjinha. Aqui, ó. Eu quero fazer este outro degrau aqui, ó. Esse degrau, gente, ele vai ser a base média desse novo trapézio aqui, ó. Esquece essa parte de baixo. Ele é a base média do trapézio que tem as bases medindo 30 e 45. Então, quem está exatamente no meio do 30 e do 45? Faz a conta aí na tua cabeça, ó. 30 mais 45, 75. Dividiu por 2, 37,5. Faz sentido 37,5? Então aqui, ó, 37,5. Viu, Gui? Mas e o outro degrau? O outro degrau está aqui embaixo, ó. Tá? E aí agora eu vou fazer a mesma coisa ignorando essa parte de cima. Tá? Esse degrau verde, ele vai ser a base média do 45 com 60. Então, ó, 45 com 60 vai dar 105. Então, a base média vai ser 52,5. Então, a medida que eu estou procurando, né? A medida da madeira vai ser 30 mais 37,5 mais 45 mais 52,5 mais 60. Tá? Quanto é que dá isso, pessoal? Ó, esse aqui, ó, com esse vai dar 90, tá? Então, o total 225. Perfeito? 225 centímetros. Isso tá em que letra, hein? 225, letra D. Tá? Letra D. Então, ó,
Foi assim que caiu trapézio no Enem, tá? Não entendi. Calma aí, Vitória. Vamos lá. Olha só. Você tem um trapézio. O que a gente precisa saber? Vamos fazer um desenho aqui para a Vitória, ó. Já tô indo pro intervalo, fica tranquilo. Ó, aqui, ó, você tem uma basezinha e aqui uma basezona. A base média é o cara que tá aqui no meio. O cara que tá aqui no meio, ele tá, ó, exatamente no meio. Eu vou chamar ele de BM. O BM, Vitória, é a média entre as bases. Tá? A base média é a média entre as bases. Como é que faz a média? Soma e divide por 2. Tudo bem? Então, ó, tô aqui, ó, 30 e 60. Soma e divide por 2. Achou do meio. Agora, 30 e 45. Soma e divide por 2. Achou do meio. Agora aqui, ó, 60 e 45. Soma e divide por 2. Achou do meio. É só fazer o mesmo conceito 3 vezes, tá? Que você vai encontrar os valores do meio. Porque é a base média, é a base que está no meio. Fechou? Viu que não entendi. Por que não podemos usar os senos? Porque eu nem ensinei seno ainda, gente. Nós não sabemos seno ainda. Eu ainda não sei o que é isso. Tá? Tem outras soluções. Eu poderia, por exemplo, usar PA. Ó, aumentou 7,5, aumentou 7,5, aumentou 7... Mas eu não sei isso ainda. Então eu não usei. Tudo bem? Sentido? Fez sentido? Então vamos pro intervalo. Vamos pro intervalinho. Toma um cafezinho, faz o xixi, bebe água. Volto já pra gente continuar essa aula de quadriláteros. Valeu? Beijo. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Ei, já pensou em alcançar a tão sonhada vaga no ensino superior